Começamos nosso giro de informações justamente com a matéria que vai ser alvo da nossa entrevista com a vereadora lá de Indaial, por volta das 8 horas, 8h10, 8h15, com a Fernanda Santos, sobre ilicitudes na eleição do Conselho Tutelar, que foi pauta na Câmara de Vereadores de Indaial. O caso registrado em ata a pedido do promotor de justiça Felipe Costa Brenner, após a eleição do Conselho Tutelar, que pode configurar crime e consequente perda de mandato de postulante ao cargo de conselheiro, foi pauta na Câmara de Vereadores de Indaial. Inclusive, um requerimento pedindo informação foi aprovado. O documento foi apresentado pelos vereadores Fernanda Santos, que vai estar conosco aqui, o Diogo Pinho, Flávio Molinari e Raquel Rufino. As denúncias de procedimentos administrativos, tanto arquivados quanto em andamento, que supostamente violaram direitos de cidadãos e famílias no órgão do Conselho Tutelar, foram também incluídos no requerimento. Os vereadores requerem acesso aos processos administrativos relacionados ao órgão nos últimos 3 anos, visando uma avaliação minuciosa. Além disso, os legisladores requisitaram uma cópia da ata da eleição do Conselho Tutelar 2023, um passo fundamental para entender as possíveis irregularidades apontadas. Nós vamos entender que irregularidades são essas a partir então dessa entrevista que começa ali pelas 8h15 aí com a vereadora Fernanda Santos, lá da cidade de Indaial. Em Blumenau, a Justiça Federal determinou a demolição de um dos maiores condomínios da cidade. O juiz federal Leandro Paulo Cipriani, da Primeira Vara Federal de Blumenau, determinou a demolição do Grand Trianon, um dos maiores edifícios da cidade de Blumenau, com 35 andares, localizado na Avenida Brasil, no bairro Ponta Aguda. O processo, que corre na Justiça há cerca de 10 anos, teve sentença assinada por Leandro no dia 27 de outubro. O edifício conta com diversos moradores e tem uma altura aí de aproximadamente 126,5 metros. De acordo com a sentença, a decisão foi tomada devido à construção do condomínio em área de preservação permanente, APP, já que fica a uma distância de menos de 100 metros do rio Itajaí-Açu. Foram responsabilizados na sentença a construtora Planolar e o município de Blumenau, que agora condenados serão responsabilizados por primeiramente realizarem um estudo de como deverá ser feita essa demolição do edifício para ser entregue ao IBAMA e em seguida efetuar o ato. Os réus devem realizar a recuperação da APP, fazendo a demolição do edifício e o transporte dos entulhos para um local adequado. Dessa sentença ainda cabe recurso. Vejam só, a gente está vendo imagens do edifício de 126 metros de altura, um dos maiores ou o maior ali de Blumenau, no centro da cidade, na Ponta Aguda. Já foi construído, erguido, tem moradores e agora que sai essa sentença querendo a demolição. Vejam só como a nossa justiça, ela é lenta. Ora, se não podia construir nessa área, primeiro, né? Por que foi construído? Nesse sentido, o município também está sendo acionado aqui pela justiça. Mas aí, um prédio desse não se ergue da noite para o dia. Demora anos para ficar pronto um prédio como esse. E agora que ele está pronto, comercializado com moradores, vem a ordem para demolição desse edifício ali na cidade de Blumenau, o Trianon. Então, nós vamos acompanhar, claro, a evolução. Certamente vão recorrer dessa decisão aí do juiz, e a gente vai acompanhar para ver como é que vai ficar essa situação. O fato é que foi construído em área de APP, tá? A menos de 100 metros de distância ali do rio Itajaí-Açu. E agora, essa situação que a justiça determinando demolição do prédio. Quero só ver o que vai dar. Vai dar pano para manga isso aí. A gente vai acompanhar e informar você, ouvinte do Repórter Cultura, o desenrolar dessa situação. Três nutricionistas de Timbó participaram do 25º Congresso Brasileiro de Nutrição Parental, o parenteral, aliás, e enteral, que aconteceu nos dias 29, 30 e 31 de outubro em Campinas, São Paulo. As profissionais que integram o serviço de nutrição dietética do Hospital e Maternidade Oase, a Josiane Nayara Turoff,
Suzane Fanton e Thalita Poli Ramos, foram representar a cidade no evento, que reuniu profissionais de todo o Brasil e do exterior. O congresso foi repleto de atualizações e novidades em terapia nutricional, interatividade entre congressistas e palestrantes, discussões práticas de casos clínicos do dia a dia e cursos hands-on em todos os cenários de terapia nutricional parenteral e enteral. Nós vamos até marcar uma entrevista aqui com essas nutricionistas ou com uma delas para entender exatamente o que foi esse Congresso Nacional. Importante, né? Foram representar Timbó num Congresso Nacional de Nutrição, para a gente ter mais informações a respeito do que foi esse congresso. Olha, a blumenauense, a Ana Beatriz Moser, ex-ministra do Esporte, voltará ao governo Lula. 2 meses depois da exoneração, ela foi nomeada para exercer a função de membro titular, representante do INSS, junto ao Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio. Até então, o cargo pertencia a Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de outubro. De acordo com a CNN, Moser receberá R$ 4.700 para cada reunião que participar. O portal ainda afirma que as normas do Conselho estabelecem que poderão ser realizados até 6 encontros por mês, ou seja, a remuneração dela aí pode chegar até R$ 28.600. É isso aí, né? Vamos acomodar aí os companheiros. Ela sem cargo nenhum já estava ganhando R$47 mil e durante algum tempo ela iria continuar ganhando o salário de ministra, mesmo tendo sido retirada do cargo. E agora vão acomodar ela aí no concílio do INSS, vejam só, né? Tem tudo a ver aí com o esporte, tudo a ver com a formação e a experiência da Ana Moser. Só que não, né? Só uma acomodação de cargos, e é assim que funciona, infelizmente, funciona nos órgãos públicos, no governo federal, na Câmara Legislativa, é uma acomodação de cargos, é quem pode mais usufruir, eu ia dizer que usurpar, mas é a palavra mesmo, é usurpar aí do dinheiro do pagador de impostos. É uma sacanagem. E o exército israelense anuncia que cercou a cidade de Gaza. O exército israelense anunciou nesta quinta-feira que cercou completamente a cidade de Gaza, uma semana depois de ter iniciado as operações terrestres na faixa de Gaza, território governado pelo grupo terrorista palestino Hamas. Nossos soldados acabaram de cercar a cidade de Gaza, centro da organização terrorista Hamas, afirmou o porta-voz do exército Daniel Hagari. Na manhã desta quinta-feira, o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o general Herzi Halevi, já havia anunciado que soldados israelenses estavam dentro da cidade enfrentando combatentes do grupo terrorista Hamas. A situação está escalando, né, dali do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Autoridades aí dos Estados Unidos tentando aí um cessar-fogo temporário e também localizado para que civis possam ser retirados ali da situação de guerra, da zona de guerra. O Hamas utilizando as pessoas como escudos humanos, justamente montando seus túneis e seus QGs debaixo de escolas, debaixo de hospitais, e fazendo com que seja muito complicada essa ação por parte aí de Israel, que vem atuando já dentro agora da faixa de Gaza com os seus soldados e também o seu equipamento bélico. E a gente vê outros países se envolvendo nessa situação, alguns países ao lado de Israel, como é o caso dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, e a gente vê agora os países lá do Oriente Médio, inclusive a Rússia. Ontem teve informações que o grupo Wagner, aquele grupo lá da Rússia, que é um grupo também de guerrilheiros, um grupo terrorista também lá da Rússia, também está mandando equipamentos e apoiando o grupo Hamas. Então, mais um grupo terrorista aí entrando, que é um grupo paramilitar lá da Rússia, deu um enrosco já, você lembra disso, do grupo Wagner lá com o próprio Putin. Enfim, agora o grupo Wagner também entrando nessa guerra, apoiando quem? Apoiando o Hamas. São tudo farinha do mesmo saco.
Olha, aproveitando a tensão lá do Oriente Médio, vamos trazer uma notícia que deixou o mundo em estado de mais tensão ainda, porque o presidente russo Vladimir Putin assinou nesta quinta-feira uma lei que revoga a ratificação da Rússia ao Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. O Putin mexendo mais uma peça no grande tabuleiro aí de xadrez que é o mundo em meio a todas essas crises e guerras. O tratado, estabelecido em 1996, proíbe todos os testes com armas nucleares, mas nunca entrou em vigor porque alguns países-chave, incluindo os Estados Unidos e a China, não ratificaram. A Rússia afirma que não retomará os testes a menos que os Estados Unidos o façam e que sua desratificação não altera sua postura nuclear e nem a forma como compartilha informações sobre suas atividades nucleares. Alguns especialistas ocidentais, no entanto, estão preocupados com a possibilidade de a Rússia estar se aproximando de um teste para intimidar e provocar medo em meio à guerra na Ucrânia e também em meio a essa guerra de Israel contra o Hamas. Uma ideia que as autoridades russas, até o momento, minimizam. São 7h mais 15, 7h15, nós vamos dando sequência aqui nas informações do Repórter Cultura. Olha, o Haddad admite que o Brasil pode ter maior IVA do mundo. Na tarde desta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que as novas exceções de benefícios incluídas pelo relator senador Eduardo Braga, do MDB, elevam as alíquotas padrão do futuro imposto sobre valor agregado IVA até 27,5%. A declaração foi dada pelo ministro da Fazenda após uma reunião com o parlamentar. Até o momento, o maior IVA do mundo é da Hungria, com 27%. O IVA brasileiro se tornaria o maior de todo o planeta. Não é novidade. Afinal, até agora, somente o que se soube fazer aí nesse governo em termos da economia foi aumentar impostos. E agora esse que é futuro, ainda que não está em vigor, mas que é um imposto futuro a partir aí dessa reforma tributária, 27,5% o maior IVA do mundo. Imposto sobre valor agregado, que é um imposto que substituiria aí outros impostos. Iria reduzir um pouco o número de impostos, mas aumentando aí a carga tributária. E na Argentina, o Javier Milei sai à frente em pesquisa feita por empresa da família de Massa. Surpreendendo a esfera política, uma pesquisa da agência Inteligência Analítica sobre as eleições presidenciais argentinas apontou que o candidato Javier Milei está com 5 pontos de vantagem sobre seu opositor, o Sérgio Massa, atual ministro da Economia da Argentina. Entre os dias 23 e 29 de outubro, cerca de 17 mil pessoas foram consultadas pela agência em toda a Argentina. Quando questionadas sobre em quem votarão no segundo turno, elas se dividiram entre 52% para a coalizão Liberdade Avança, de Milei, e 47% para a União pela Pátria, de Massa. A inteligência analítica afirma que sua pesquisa tem margem de erro de mais ou menos 1,18 pontos percentuais. Pois é, também continua essa situação lá na Argentina e surpreende, na primeira pesquisa o Milei já saindo à frente. Surpresa, porque para quem perdeu ali por uma diferença aí de quase 10 pontos percentuais do Massa, primeira pesquisa oficial saindo lá na Argentina com o Milei, o Javier Milei à frente. Também a gente vai acompanhando por aí, para informar você como é que acontece, porque dia 19 agora são as eleições lá na Argentina e a gente vai acompanhando também o desenrolar dos fatos por lá e passando para você, ouvinte. E antes de nós encerrarmos aqui o nosso giro de notícias, trazer informações aqui para o nosso ouvinte a respeito aí da situação de Benedito Novo, né? Estivemos em contato com a prefeita Rabel, nós tivemos aí ouvintes falando que Santa Maria já estava ali com pontos de quase alagamento, né? De água quase na rua aí. Então, Benedito realmente conta com vários pontos de deslizamento. O rio está subindo, mas com condições transitáveis ainda no centro da cidade, sem enchentes.
Algumas localidades, como o Ribeirão Liberdade, não tem mais passagem desde a madrugada. Uma casa, inclusive, foi atingida por deslizamento na rua Guilherme Deg, mas sem feridos, apenas danos materiais. E nós seguimos acompanhando aí a situação também de Benedito Novo. Agradecemos à prefeita Rabel pelas informações. Lá em Rio dos Cedros, a situação ainda segue também tranquila, apesar do rio ter subido nas últimas horas, né, por conta das barragens das represas estarem abertas, né, as comportas abertas. As represas ainda estão em um nível de segurança 1,40 m abaixo do nível em uma, 1,20 m em outra. Então, por enquanto, ainda nenhum sinal de muita atenção ou gravidade ali em Rio dos Cedros. Inclusive, as comportas estarão sendo fechadas nessa manhã. Neste momento, inclusive, a Defesa Civil já deve estar atuando nessa situação, que deve também estabilizar o nível do rio ali em Rio dos Cedros. Também alguns pontos de queda de barreira, mas nenhuma situação alarmante ali na cidade de Rio dos Cedros. E a partir do momento que a gente tiver mais informações das cidades de Timbó, das cidades aqui ao nosso entorno, nós vamos também repassando aqui para você, ouvinte. Bem, o nível do Rio Benedito, 4,63. A gente começou com 4,30, né? Aumentou 33 centímetros o nível do Rio Benedito desde que a gente começou o programa aqui. O Rio dos Cedros, 3,92. E nesse momento, atualizando a situação das chuvas aqui, 62 milímetros. Então, realmente, né? A gente percebe, dá para ver aqui, a chuva deu uma acalmada agora. Continua chovendo, mas chovendo mais fraco. 62 milímetros de chuva. Então, a chuva deu uma aliviada realmente. E tomara que daqui para frente ela pare, que é a perspectiva, que daqui em diante, no início da tarde, no decorrer da tarde, noite, o tempo melhore e vá voltar aí uma perspectiva de chuva só lá na quinta, sexta-feira da semana que vem novamente. E recebemos informação aqui também de que na Tifa Ordina, no bairro Tiroleses, está sem passagem. A rua ali está alagada. Tifa Ordina, no bairro Tiroleses.